Meus queridos irmãos, agora você que está aí ouvindo a nossa programação aqui, nós vamos ao nosso momento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe aí a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Obrigado aqui pela sua audiência, pela sua participação e estar conectado conosco aqui, né? Através do nosso programa Café com Bíblia aqui na Rádio Cantar. E obrigado aí pelo seu amor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A nossa live caiu, mas nós já voltamos ao vivo aqui no Facebook, tá? Mas você que está aí no aplicativo da rádio, dá para ouvir tranquilo, porque pelo aplicativo a gente não tem essa coisa de cair, tá bom? Deixa eu falar, ontem nós falamos aqui sobre inteligência emocional e eu usei a visão da Bíblia, né? Hoje nós vamos usar aqui o conselho de Daniel Goleman. Quem era Daniel Goleman? Não vou falar aqui sobre ele, mas eu vou falar sobre alguns componentes que ele colocou aqui para nos ensinar sobre esse assunto, tá bom? Mas só uma pincelada. Primeiro, ele era americano, né? Todo ser humano que conhece um pouco sobre comportamento emocional, inteligência emocional, já ouviu falar nesse nome Daniel Goleman ou já leu algum livro dele, né? Ele é autor do livro Inteligência Emocional, filho de pais americanos, né? Os pais dele era professor universitário e ele era doutor formado na faculdade de Harvard, né? Então ele é o cara aí da psicologia, entende desse assunto como ninguém. E os irmãos sabem que esse tema, inteligência emocional, ele apareceu em 1995, né? Foi quando bombou todo mundo, quando cresceu. E todos os seres humanos bem-sucedidos, que busca a evolução, que busca saúde emocional, deve já ter ouvido falar neste nome ou conhece o livro dele, já estudou alguma coisa sobre isso. E eu peguei aqui, para essa palavra de hoje, eu peguei aqui 5 componentes, né, que Daniel Goleman, ele usa no seu livro. E esses componentes, ele nos gera saúde emocional. Hoje, a doença emocional cresceu muito, né? Como eu falei algumas vezes aqui através da palavra, o ser humano ele não foi feito para estar preso. O ser humano ele não foi feito para estar limitado. E como algumas condições nos limitou, prendeu, isso gerou problema também. Observa que o número de estresse cresceu, a violência cresceu, né? A mortandade também cresceu, as confusões cresceram, a gente sabe disso. E o que fazer para combater? Eu sempre defendi a tese de que o conhecimento é a base do nosso sucesso. O conhecimento é a base do nosso sucesso. E a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as perguntas. Ontem eu falei sobre esse assunto, pegando a Bíblia, e hoje eu quero pegar o conhecimento aqui de Daniel Goleman para falar um pouco sobre esse assunto aqui, tá bom? A primeira tese que ele coloca aqui é o seguinte, ele coloca aqui autoconsciência emocional. Essa aqui é o primeiro componente. Ou seja, é aquele ser humano que ele tem consciência do seu emocional. A palavra traduzido, a tradução disso, é a mesma coisa que capacidade de compreender você mesmo. Então, todo ser humano, para ter saúde emocional, primeiro, você tem que desenvolver esta capacidade de conhecer você mesmo. O nome desta palavra, aplicada aqui, é a mesma coisa que autoconsciência emocional. Eu tenho consciência da minha pessoa. Eu sei quem eu sou. Olhando, por exemplo, em uma visão mundial, eu poderia falar aqui dos 2 hemisféricos do seu cérebro, mas eu quero tirar isso porque não é o foco aqui do nosso entendimento, tá? Da palavra que eu vou trazer hoje. Deixa isso para os neurocientistas, né? Não é a minha área é a outra. Então tá, quando nós temos conhecimento, consciência de quem nós somos, vai aparecer a primeira coisa para nós, o valor da nossa vida. Os valores aparecem. Segundo elemento que aparece, o potencial, que é a capacidade. Capacidade de ser, de fazer, de conseguir, a capacidade de conquistar.
Então, a consciência emocional, ou seja, a capacidade de compreender você, vai gerar em você o conhecimento do potencial. E quando você passa a conhecer o seu potencial, vem junto o desejo de poder realizar os sonhos, os objetivos, de alcançar as metas, entende? Essa é a primeira parte. Agora, quando ele escreve aqui sobre esse elemento, autoconsciência emocional, que é a capacidade de compreender você, isso é interessante, porque não é tudo em nós que você vai entender, mas é tudo que você deve compreender. Guarda isso. Não é tudo que você vai entender, mas é tudo que você deve compreender. Por exemplo, se você olhar para o espelho agora, você vai ver a sua face, certo? Você vai ver a sua face. Então, se você olhar agora para o mundo também, você vai observar que no mundo só existe essa face. Olha que interessante. Só existe apenas uma. E quando você percebe que a sua face é unitária no mundo, você entende que você precisa valorizar você mesmo. Você entende que a pessoa mais interessada pelos seus valores é você mesmo. As outras pessoas não vão ver você como você se vê. Então você tem que aprender a valorizar a sua vida, fazer investimento, desfrutar de um conhecimento funcional. Entende? Porque essa face no mundo só existe uma. Se você for estudar sobre isso, nem sempre você vai entender por que o seu fabricante fez isso. Não deveria ter uma cópia? O que você acha? Não deveria ter um segundo? Um terceiro você? Não. O fabricante resolveu fazer só um. Então, pastor, eu não entendo porque só existe essa face no mundo. Eu sei, aí você tem que compreender. Nem sempre você vai entender a razão do seu sucesso, mas você tem que compreender que você tem que alcançar o seu sucesso, porque o seu sucesso vai gerar o que você precisa. O que você precisa? Felicidade. O que você precisa? Estar bem. O que você precisa? Realizar os seus sonhos. O que você precisa? Alcançar os lugares que você sempre imaginou alcançar. Você precisa disso, porque aí a sua vida será uma vida completa. Então, autoconsciência emocional é a capacidade de compreender você mesmo e seus estados de ânimo. Segundo, existem pessoas, por exemplo, que são professores em procrastinar. O que é isso? Sempre deixa para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Mas por que isso acontece? Existe um elemento chamado ânimo, estado de ânimo. É aquilo que me motiva, aquilo que me faz andar, aquilo que me faz querer aprender para conquistar. E o que te anima? Você deve pensar sobre isso. O que você mais gosta? Aonde você quer chegar? Quando você descobre este local, aonde você quer chegar, o seu foco vai estar voltado para isso. E aí começou a nascer a inteligência. Você conseguiu administrar o seu emocional. Eu já descobri o que me anima na vida. A minha felicidade é o que provoca meu ânimo. A realização dos meus sonhos é o que provoca meu ânimo. Então você vai estar focado nisso, entende? Quando a sua mente volta para isso, porque o cérebro do ser humano é adaptativo, você vai ver que a sua mente, o seu cérebro, vai controlar você para que você comece a andar de encontro aos seus próprios sonhos. Logo, o seu cérebro, ele vai começar agora a se autoproteger, porque ele vai estar focado nos seus objetivos, entende? As pessoas bem-sucedidas, eles não andam assim, simplesmente por andar. Eles têm um foco, eles têm um objetivo. O cérebro deles sabe o que eles querem fazer da vida. E eles vivem lutando para alcançar apenas isso. E quando alcança, eles entendem, eu estou realizado. E aí, eles descobrem uma grande lição.
eu era capaz de fazer e não sabia que era. Eu era capaz de chegar aonde cheguei e não sabia que era. Eu era tão grande, mas nunca imaginava que eu tinha esse potencial. Sabe o que você vai fazer? Através de você descobrir essa capacidade sua, você vai deixar um grande legado. Como ele, por exemplo. O camarada que descobriu o potencial do conhecimento emocional e resolveu escrever um livro. E através deste conhecimento, ele tem impactado centenas de milhares de pessoas em todo o mundo com método transformador. Amém, amados? Isso aqui é o primeiro componente que ele escreve no seu livro. O segundo, ele coloca aqui, ó, autorregulação emocional. É quando eu aprendo ou quando eu descubro a habilidade de controlar a minha conduta. A conduta, ela está muito baseada, ou seja, é semelhante ao comportamento. O que é conduta? Conduta é o modo pelo qual o ser humano se conduz. E tem gente que anda errado ou se conduz errado por não ter esse conhecimento. E as nossas atitudes, as nossas decisões, elas vão gerar percas ou ganho. Porque o ser humano vivendo, ele é dualista. Você só tem direito de errar ou acertar, de ser feliz ou triste, de ser rico ou pobre, de ter saúde ou estar doente. Entende que o nosso fabricante, ele sabia que a gente ia tomar decisões e preocupado nas nossas decisões, ele tirou as opções? Se você não escolher a vida, só vai restar o quê? A morte. Se você não escolher estar alegre, só vai restar o quê? A tristeza. Então o poder está nas nossas escolhas. E quando você escolhe, você acaba de descobrir o seu comportamento. Se é um comportamento certo ou um comportamento errado. E aí ele coloca aqui, autorregulação. É quando eu aprendo a regular as minhas atitudes, as minhas decisões. E cientificamente ele coloca um nome aqui, a habilidade de controlar conduta baseadas em impulso. Todo ser humano tem um lado impulsivo, né? Todo ser humano tem um lado impulsivo. Por exemplo, o mundo hoje conheceu que a gente tem esse lado impulsivo, então começou a trabalhar os mindset ou os insights, e chamamos isso de gatilhos mentais, para nos convencer, para moldar a gente a tomar decisões rápidas. Entende? Existe o gatilho da curiosidade. Todo ser humano tem essa coisa da curiosidade, sim ou não? Gatilho da curiosidade. Esse gatilho da curiosidade vai me fazer eu tomar uma decisão. Isso vai me impulsionar. Entende? A minha conduta pode ser baseada naquilo que me impulsiona. Também pode ser baseada no meu conhecimento. E aí vem a maturidade, é o que ele ensina aqui. O ser humano maduro, ele não é impulsivo, mas ele anda mediante o conhecimento que ele recebe. E aí o conhecimento se torna a base do sucesso dessa pessoa. A mudança vem, o crescimento vem, o desenvolvimento vem, e ele consegue ser bem sucedido em tudo que faz. Olhando agora para a Bíblia, você pode dizer, pastor, mas tem alguma coisa assim na Bíblia que parece com esse ensino? Sim, sim. Jesus, ele regulava as atitudes dele. Observa que as atitudes de Jesus não era baseada nos seus impulsos, não era baseada nos seus gatilhos mentais. Não. Jesus, quando ele abria a boca para ensinar o seu segredo, o mistério da sua sabedoria, o mistério dos milagres que ele fazia com a sua mão ou com a sua palavra, ele falava: vocês não sabem que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, e que as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as suas obras?
Logo ele estava dizendo, o Pai está trabalhando em mim, eu sou apenas a ferramenta, o instrumento, ele executa as suas obras em mim, a sabedoria do Pai está em mim, esse é o meu diferencial. E aí as pessoas ficavam todo mundo admirado, dizendo, como que é isso? Por isso que o próprio Daniel aqui, que é um cientista, tem uma mente evoluída, ele está dizendo que isso é habilidade de compreender, porque não é tudo que você vai conseguir entender. As pessoas ficavam olhando para Jesus e falavam assim, esse cara não é filho da irmã Maria? Ele não é filho de José? E de onde que vem essa sabedoria? Como que entende esse negócio de que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como que entende isso? Entende? Como que entende essa sabedoria que ele não frequentou? Por exemplo, uma escola de psicanálise, ele não frequentou uma escola de psicologia, e ele dá uma aula sobre o comportamento humano e acima do entendimento da gente. De onde que vem essa habilidade? E aí o próprio Daniel coloca aqui, autorregulação emocional. Jesus, ele aprendeu a organizar os seus impulsos. Ele não era impulsivo, sabe? Ele só fazia o que era certo, o que deveria fazer, o que lhe gerava resultado, entende? Aquilo que era benéfico à sua própria vida, era isso que Jesus Cristo fazia. Então, como que eu adquiro essa saúde emocional? Quando eu aprendo regular a minha mentalidade no sentido de tomar decisão. E ele coloca aqui, isso é uma habilidade de controlar condutas baseada em impulso emocional. Desse modo, se adaptar melhor às dinâmicas social. Deixa eu te falar, o nosso cérebro, ele é adaptativo. Grava isso, tá? O nosso cérebro, ele é adaptativo. Ou seja, se você mora num ambiente que é bem frio, seu cérebro se adapta àquele ambiente. No dia que você vai morar num ambiente quente, o seu corpo vai sentir a diferença, porque o seu cérebro se adaptou a morar num ambiente quente, morar num ambiente frio. Se, por exemplo, você mora num ambiente quente e seu cérebro se adapta àquele ambiente, um ambiente aí de 35, 40 graus. No dia que você for morar em outra região do mundo e a temperatura for de 20 ou 25 graus, por exemplo, uma temperatura mais baixa, mais fria, o seu corpo vai sentir a reação. Estou querendo te dizer com isso. O que é que Daniel está passando aqui para a gente? Veja só. Quando você acostuma, se você só perde, pastor, toda decisão que eu tomo está errada. Sabia que seu cérebro se adapta a isso? Ele se adapta a isso. Termina, você se acostuma com o sofrimento. Com o vender almoço para comprar a janta, com a dor, com as percas. Se adapta. Por isso que você vê a maioria das pessoas errando. O cérebro se adaptou. Mas também, se você é uma pessoa que pensa na evolução, na prosperidade, no conhecimento, o seu cérebro também vai se adaptar a isso. E aí você só vai querer vencer. Você só vai querer ser feliz. Você só vai querer conquistar. Isso é entender a dinâmica da sociedade. Não é todo mundo que quer ganhar. Também não é todo mundo que quer perder. Isso depende da pessoa. E também depende do nosso estado emocional. Entende? Não tem aquela pessoa que, desde criança, você já vê ele indo numa carreira. O menino está no ensino fundamental, daqui a pouco está no médio, daqui a pouco está no técnico, daqui a pouco está na faculdade, e vai. Você só vê ele indo. Ele vai, ele está indo. Aonde que esse menino vai parar? Daqui a pouco ele está sendo uma bênção, está esbanjando conhecimento, um monte de gente aprendendo com ele. Ué, mas esse menino não era assim ontem, por que ele está desenvolvendo? Entende? Já tem outros que você olha, o tempo está passando e ele não evoluiu porque ele não fez investimento nele mesmo. Aonde que está o problema? E aí ele coloca aqui, e esse problema é a falta dessa regulação emocional. Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu preciso regular as minhas emoções, a primeira pessoa que eu vou regular é eu.
Porque eu sei aonde que eu estou acertando e aonde que eu estou errando. Eu sei aonde eu estou ganhando e aonde eu estou perdendo. Eu conheço as minhas dores, entende? Mas o que tem gerado as minhas dores? São as decisões erradas que os seres humanos tomam na vida. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro pelos maiores núcleos de ensino comportamental do mundo e descobriram que apenas 20% da população mundial, apenas 20%, alcançaram o seu potencial. Ou seja, apenas 20% da população mundial se descobriram. Entende agora a quantidade de problema que a gente tem? Essa coisa de conhecer o poder da emoção, da inteligência emocional, isso é interessante para a nossa vida, tá? Porque quando eu conheço o meu potencial, a primeira coisa que eu entendo é, eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de realizar os meus sonhos. E aí você não vai ficar com aquele sentimento de percas, né? Tem pessoas que têm sentimento de percas. Um tempo atrás, uma senhora desesperada me procurou e falou desta forma: pastor, o que eu faço para mudar a minha vida? Porque eu acho que eu nasci só para sofrer. Tudo na minha vida está errado. Eu sofro no casamento, eu sofro no trabalho, eu sofro em casa. A minha vida é sofrer. Eu acho que eu sou sem sorte. Eu sou azarenta. Essa foi a versão dela. Eu sou azarenta e minha vida não tem valor. E aí a gente sentamos para conversar e eu comecei a mostrar para ela alguns valores da vida. E quando ela começou a olhar os valores da vida, ela percebeu que o problema não era o que estava acontecendo com ela. O problema é que ela ainda não tinha descobrido os valores da vida. Porque o valor da minha vida e da sua vida está dentro da gente. Entende? Por isso que ele mexe aqui nessa habilidade. A habilidade de controlar condutas baseada em impulso. Entende? E no final ele está dizendo que isso é uma dinâmica social. Todo ser humano vive isso. Todo ser humano, em qualquer âmbito da vida, a gente vive construindo família, construindo legado, tentando realizar os sonhos, tentando conquistar os hobbies, entende? Todo ser humano vive isso. E quando a gente aprende a controlar isso na nossa vida, a nossa vida passa a ser mais bem sucedida. Terceiro, ele coloca aqui motivação. Primeiro, deixa eu repetir aqui. Autoconsciência emocional a gente precisa ter, que é a capacidade de compreender você. Segundo, autorregulação emocional, que é a habilidade de controlar condutas. Você aprende a se autoconduzir. Terceiro, ele coloca aqui, motivação. O que é a motivação? Motivação é a capacidade de orientar a sua energia a uma meta ou objetivo. O que motiva você a agir, a fazer, a querer crescer, a sonhar? Tem que ter uma motivação, entende? Tem que ter uma motivação. Isso vai fazer, essa motivação, ela vai fazer você correr atrás dos seus objetivos. Por exemplo, a sua motivação tem que ter um nome. O seu sucesso pode ser a sua motivação. Dinheiro pode ser a sua motivação. Saúde pode ser a sua motivação. Ser feliz pode ser a sua motivação. Oferecer a você e a sua família uma condição de vida melhor também pode ser a sua motivação. Ter conhecimento também pode ser a sua motivação. E ele aconselha o ser humano colocar o nome na sua motivação. Tipo, eu sei o que eu quero, certo? Eu sei o que eu quero. Então eu vou colocar o nome. Eu quero ser próspero. Entendeu? Eu quero ser próspero. Então dentro de mim nasce um sentimento, né? Com o nome prosperidade. Eu tenho um sentimento de querer alcançar a minha prosperidade. Então o que é que vai me motivar? É essa prosperidade. No mundo espiritual também funciona assim. Como por exemplo, lá no texto de Isaías que eu usei ontem, está escrito assim, ó: se quiserdes e ouvirdes. Então primeiro eu tenho que querer. Isso é a minha motivação, entende? Eu quero ter saúde.
Então, toda vez que eu chegar diante de Deus, eu tenho que colocar isso dentro de mim. Eu vou lá buscar a minha saúde. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que motivava ela? Saúde. Ela queria ter saúde, entende? Então ela pensou, tem 12 anos eu sofrendo. 12 anos. Gastou tudo que tinha. Não sabia mais o que fazer. Porque nenhum ser humano conseguiu ajudar ela. E ela pensou, e agora? O que eu faço? Eu, por livre e espontânea vontade, quero sair daqui, mas não consigo. Então, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação que eu estou? E ela colocou um tema na mentalidade dela: saúde. Eu vou em busca da minha saúde. Motivação. Tá vendo? Motivação. Ela ouviu que Jesus Cristo estava passando pela região de Tiro e Sidom e ela pensou: eu sei que ele é a fonte da minha saúde. Se eu tocar nele, ele pode me ajudar. Então eu vou tentar tocar. A pergunta é: o que motiva você? Coloca um nome aí na sua motivação, porque o dela era saúde. A sua pode ser a viagem do sonho, a prosperidade, uma família abençoada, saúde. Entende? Glória a Deus. E aí, quando você coloca esse nome, aqui eu quero saúde, por exemplo, que é o caso da mulher lá, a tua mente, o seu cérebro, lembra que eu falei que ele é adaptativo? Ele vai estar voltado para aquilo. Voltado para aquilo. Pode haver qualquer dificuldade, pode aparecer. Nada vai conseguir tirar você do foco. Isto é inteligência emocional. Ela é inteligente. Observa que lá nos bastidores havia um sofrimento grande na vida da mulher. Meu irmão, entenda, é 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento, não é 12 dias. Eu não sei o tempo que você está sofrendo ou tentando mudar. Mas o da mulher lá foi 12 anos. Quando ela entendeu que era possível, ela colocou na mentalidade dela dizendo: eu vou conseguir a minha saúde. Eu vou alcançar a minha saúde. Isso era o que motivava ela, entende? E ela foi em busca. E por incrível que pareça, Daniel Goleman estava certo. A Bíblia também estava certa. Sabe por quê? Porque ela achou o que estava procurando. Ela encontrou o que foi atrás. Ela tocou na orla da veste de Jesus. Deus lá de cima liberou a cura para a mulher. Através de Cristo Jesus. Saiu dele virtude. Glória a Deus. Você sabia que quando você começa a praticar isso aqui, começa a aparecer algumas virtudes sobre a sua vida e vai te dar a capacidade de você chegar onde você quer chegar? E aí você faz uma pergunta: pastor, da onde que vem essas virtudes? Da sua fonte de virtude, e é Deus. Você basta ter essa inteligência emocional, e aí, de lá, da sua fonte de virtude, vai começar a vir virtude. Essa é a capacidade que será injetada em você para que você chegue aonde você quer chegar. Isso é inteligência emocional. Entende? Todo ser humano bem-sucedido, ele entendeu aonde ele quer chegar na vida e ele lutou para conseguir isso. Deus ajudou, por isso que Samuel escreveu: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel sabia o que ele queria. Você tem que saber o que você quer. Esse é o primeiro passo. Terceiro passo, tá bom? Ele coloca aqui: motivação. Capacidade de orientar sua energia a uma meta ou objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Chegar lá. Qual a minha meta? Está focada. Seu cérebro começa, entendeu? Se adaptar a isso. E Deus, que é a sua fonte de virtude, começa a te ajudar. Cientificamente, nós falamos que a natureza, o mundo devolve o que você investe nele. Você está investindo agora a sua inteligência no local onde você quer chegar e as forças do bem começam a impulsionar você para fazer você alcançar isso. Isso é motivação. Entendeu? Quarto passo aqui, empatia. Ele colocou aqui, empatia.
Todo ser humano tem que trabalhar esse lado da empatia. Trabalhar. O que é isso? Deixa eu explicar aqui. Qualidade de entender e viver como o estado emocional de outras pessoas. Amados, aqui é um desafio, tá? Empatia, qualidade de entender e viver como o estado emocional de outras pessoas. O que é isso? Você aprender a viver em comunidade. Você aprender a viver em sociedade. É você aprender a viver em comum com as outras pessoas. Se eu invirto na minha vida e sei que isso é bom, por que não compartilhar com as outras pessoas? O seu crescimento está aí. A sua evolução está aí. E aí você pode dizer assim, pastor, Jesus ensinou isso? Sim. Nós pregamos muito em tribuna. Eu já preguei muito em tribuna. Prego até hoje. Em tribuna. O que é pregar em tribuna? Você ter um palco. Você ter a tribuna lá da igreja para pregar. Mas se você ler os evangelhos, Jesus não manda a gente pregar em tribuna. Não. Jesus falou assim, o campo é o mundo. Ele mandou você pregar no campo. Ué, mas como assim? Porque lá no campo existe a maior massa de pessoas. É lá que tem a comunidade. É lá que está a maioria das pessoas. Aí Jesus está dizendo, se a luz que está em você beneficiou você, por que não compartilhar com as outras pessoas? Porque esse conhecimento que você está compartilhando com as outras pessoas vai fazer bem às outras pessoas e automaticamente vai fazer bem a você também. Por quê? Porque é bom ver as outras pessoas vivendo bem, sim ou não? Então, o psicólogo Daniel aqui está pensando igual à Bíblia. Porque Jesus vivia bem. E ele queria que as outras pessoas também vivessem bem. Isso nos faz bem, tá? Isso é empatia. Eu sou empático para comigo mesmo. Eu me conheço, me aceito, me tolero, vivo bem, aceito a minha sociedade, a minha geração, tolero ela, entendo ela e vou fazer de tudo para que as outras pessoas também vivam bem. Quando ele descobriu essa habilidade, sabe o que ele fez? Foi escrever um livro. O conhecimento, esse conhecimento, ele adquiriu na cidade de Harvard. Aliás, lá na faculdade de Harvard, né? Dentro da escola. E ele transformou isso num livro. Hoje o mundo todo tem acesso a esse conhecimento através do livro de Daniel Goleman. Então, meu querido, o seu potencial está aí dentro de você. Tem um poder de empatia aí dentro de você, que ele coloca o nome disso. Qualidade de entender, eu me entendo, e a qualidade de viver como o seu. Eu já aprendi a viver bem, certo? Aprendi a viver bem. Só que eu olho para a minha geração, não é todo mundo que está vivendo bem. Essa é a realidade. E aí o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que as minhas atitudes estavam fazendo eu viver mal. Certo? Aí eu aprendi a tomar atitude, que no caso é conduta, né? O modo pelo qual o ser humano se conduz. Quando eu aprendi a me autoconduzir bem, o bem chegou para mim. Eu olho para o meu outro amigo. E aí eu jamais vou criticar pelas suas atitudes dele. Eu vou entender que ele ainda não tem um conhecimento funcional. Isso é empatia na prática. E aí eu vou compartilhar com ele esse conhecimento que eu recebi. E quando ele descobrir que ele tem potencial para ser vitorioso, para ser próspero, para ser rico, para ser feliz, para ter saúde, para estar alegre, ele vai viver bem e você também vai viver bem. Só desse jeito a gente vai conseguir uma sociedade melhor, segundo Daniel Goleman. Terceiro, ele coloca aqui ainda sobre esse tema empatia, né, que é o quarto passo. Ele coloca aqui a educação. A educação fala de um estado de comportamento. Mas o que foi que me gerou este comportamento educado? Foi o conhecimento. Tá vendo que legal? Porque sem o conhecimento, a gente não vai adquirir o comportamento.
Mas se você não descobrir que você tem a capacidade de ter esse conhecimento, como que você vai ter o comportamento educado? As pessoas educadas, elas não prejudicam as outras. Ela não faz mal às outras pessoas. Porque ela primeiro, ela aprendeu o que é bom para ela. Aí ela vai amar o próximo, que é o que a Bíblia ensina. O segundo maior mandamento, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo maior é amar o próximo como a ti mesmo. Só que existem pessoas que não aprendeu a se amar. Se ela não aprendeu a amar nem ela mesma, como que ela vai amar a outra pessoa? Entende aqui? E aí ele coloca aqui: ter empatia na prática é você provar que você foi educado e que você vive nessa educação, e essa educação te faz bem. Quando você entende que isso te faz bem, você vai querer que as outras pessoas também vivam bem. E aí só o conhecimento gera isso. Parabéns para você que está se alimentando desse conhecimento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Entende? Para a gente finalizar aqui, quinto componente, ele coloca aqui: habilidade social. Explicando, ele está dizendo que isso é uma tendência a dar a resposta mais adequada às demandas social de entorno. O que é isso? A gente moramos no meio da sociedade, certo? Nós moramos na cidade, no estado, mora um monte de gente. Só que o relacionamento dessas pessoas nem sempre é bom. Mas por que não é bom? Porque nós não trabalhamos o comportamento. Se você trabalhar o comportamento, você vai ter uma excelente convivência. Se você tem uma convivência boa, porque morar em sociedade é conviver junto, entende? Trabalhou aqui o comportamento, você vai trabalhar a convivência. Trabalhou a convivência, você também vai alcançar o entendimento. Entende? Quando esse entendimento vem, você percebe também os valores. Quando a gente percebe os valores, você vai aprender a viver bem. E aí ele coloca aqui desta forma: habilidade social é tendência de dar. Glória a Deus. Por exemplo, eu aqui estou te oferecendo o que eu estudei há mais de 4 anos. É tendência. Todo ser humano, quando tem algo bom, você quer ver a outra pessoa boa, você vai lá e compartilha com ela. Você divide com ela. Isso é uma tendência. Tendência de querer ver o outro bem. Isso é amor ao próximo. Quando o ser humano entende isso no meio da sociedade, a sociedade vai ser uma sociedade boa, prazerosa, ou seja, ela vai exalar prazer, entendeu? E os nossos problemas, eles vão diminuir. Amém? Finalizando aqui, porque nós estamos chegando no final do nosso programa, né? Ele está dizendo, o que é a resposta adequada? No sentido aqui de demanda. É você ver resultado. Então, todo conhecimento bom vai nos gerar resultado. Amém, meu querido? Louvado seja o nome de Jesus. Isso na prática é inteligência emocional. Então por que o ser humano sofre tanto? Porque ele não trabalhou a sua inteligência emocional. Por causa disso, toma decisões erradas na vida. Então que Deus te abençoe por estar até aqui. Que Deus abençoe aí a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, não estou ganhando nada aqui para estar fazendo essa propaganda para ele, mas adquire o livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe aí a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos finalizando a nossa live aqui. Continue